gente pode administrar o tempo? Será que a pressa é alguma coisa inevitável? A situação que a gente vê é que a gente, desde crianças, tem agendas apertadas, com muitas coisas para fazer e um tempo que parece cada vez mais curto. E isso gera um tremendo estresse na nossa vida. Nós somos uma civilização de apressados, que não admitem perder tempo de modo algum. Antigamente, a gente lamentava porque perdeu a diligência e a próxima ia ser só na semana seguinte. E hoje em dia a gente lamenta quando perde o elevador. Nós fazemos muitas coisas, mas se você for ver bem, nós realizamos muito poucas coisas significativas. E às vezes a gente nem sabe como priorizar o que é realmente importante. Saúde, trabalho, estudo, família, diversão. A gente fica perdido. Mas o fato é que todos nós temos 24 horas a cada dia como uma dádiva de Deus que se renova sobre a nossa vida, para que a gente administre do jeito que a gente achar melhor. Lá em Eclesiastes capítulo 3, os versos 1 a 8 mostram que existe tempo para tudo debaixo do sol. Qualquer propósito que você tenha na vida, sempre vai ter tempo para ele. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Só que o que parece é que hoje em dia a gente tem muito mais propósitos do que tempo para realizá-los. E às vezes a gente nem consegue separar as coisas. A gente leva trabalho para casa e leva os problemas de casa para o trabalho. A gente também tem uma tremenda dificuldade de viver no presente. Ou a gente vive no passado, lamentando o que aconteceu, ou a gente vive sempre planejando o futuro e vivendo nele, esquecendo do que está rolando aqui e agora. Só que Jesus falou pra gente em Mateus 6, no verso 34, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Viva o hoje, não viva o amanhã. Não tem nem como a gente viver o amanhã. E o Salmo 118, no verso 24, fala assim: este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos nesse dia. Uma outra versão fala: esse é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Esse é o dia que Deus te deu de presente para viver. Então viva nele. E a gente vive como se tudo dependesse de nós. Assume todas as coisas e responsabilidades que aparecem, achando que se não for a gente, ninguém vai fazer e vai ser o fim do mundo. Mas na verdade, tanto o mundo, como a sua igreja, como a sua empresa, já existiam muito antes de você entrar em cada um desses lugares. E depois que você sair deles, eles vão continuar a existir também. Não acredite nessa mentira que jogam em cima de você, tentando fazer você assumir um monte de responsabilidade. Ouça isso sim o que Jesus fala em Mateus 11, verso 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus não quer colocar mais carga em cima de você. Ele quer te dar descanso. E lá em Filipenses, capítulo 4, Paulo fala assim nos versos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É mais ou menos isso que Pedro fala na primeira carta dele, no capítulo 5, verso 7. Lancem sobre ele, quer dizer, sobre Jesus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Em vez de ficar pegando um monte de carga, lance sobre Jesus, porque você não consegue carregar todo o peso do mundo, mas ele consegue e ele quer ajudar você. Por outro lado, a gente vê por aí que existem pessoas que não querem nada com a hora do Brasil, que são extremamente preguiçosas e por causa disso não realizam nada. Tem um monte de texto falando sobre a preguiça, principalmente no livro de Provérbios. No capítulo 6, nos versos 9 a 11, está assim: até quando você vai ficar deitado preguiçoso?
Quando se levantará de seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Outro texto está no capítulo 13, verso 4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Não adianta nada desejar, você tem que desejar e correr atrás. Assim Deus vai te abençoar e fazer com que você atinja os seus objetivos, se essa for a vontade dele para você também. É mais ou menos o que Eclesiastes, capítulo 10, verso 18 fala. Por causa da preguiça, o telhado se enverga, por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. Quem é preguiçoso não conserta nada, não faz nem nada de novo, nem conserta o velho. E se você pensa, isso é coisa do Antigo Testamento, no Novo Testamento também tem coisa pro preguiçoso. Olha o que está em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Na verdade, a gente nem deve ser preguiçoso, nem deve ser um viciado em trabalho. A gente deve buscar o equilíbrio entre as duas coisas. E o ideal é não perder tempo com coisas inúteis, ou que tenham pouco proveito. E se você se organizar, dá para você ganhar tempo para usá-lo no que for mais importante na sua vida. E assim viver melhor. Lá em Efésios, no capítulo 5, versos 15 e 16, Paulo escreveu assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Em outra versão fala, remindo o tempo, porque os dias são maus. Aproveitando o tempo, governando o tempo, fazendo ele dar o melhor que puder para a sua vida. Mas presta atenção numa coisa bastante importante. Ocupação é bem diferente de pressa. A ocupação é uma coisa externa e a pressa é algo interno. Jesus, por exemplo, era uma pessoa super ocupada, mas ele não tinha pressa. Você já reparou no texto lá de Marcos 5? Lá vem contando uma história a respeito de um homem que era o líder de uma sinagoga que estava com a filhinha muito doente. E ele foi pedir que Jesus fosse até a casa dele para curar a menina. E Jesus foi. No meio do caminho, apareceu uma mulher que também estava muito doente, com uma hemorragia há um tempão, que tocou nas vestes de Jesus, porque ela dizia, se eu pelo menos conseguir tocar na ponta da roupa dele, eu vou ficar curada. E foi exatamente isso que aconteceu. E quando isso aconteceu, Jesus sentiu que saiu o poder dele, parou e perguntou, quem foi que me tocou? E tinha uma multidão em volta dele, empurrando pra lá, pra cá, espremendo. E os discípulos falaram, mas todo mundo tá te tocando. Como assim? Ele, não, alguém me tocou diferente, porque eu senti que saiu o poder de mim. Aí a mulher, com medo, tremendo, se apresentou e falou, fui eu. Aí ele falou, filha, tua fé te salvou. Enquanto isso, veio alguém de lá da casa desse chefe da sinagoga falar, olha, não incomoda mais o mestre não, porque a sua filha morreu. E aí Jesus falou, não se preocupe, só creia. E aí Jesus e os discípulos foram para a casa dele e lá ele ressuscitou a menina. Isso está dos versos 21 até o 42. Você reparou que Jesus não teve a menor pressa de ir correndo para a casa dele? Ele teve tempo para a mulher com hemorragia, como se tivesse todo o tempo do mundo. Não precisava de pressa. E ele deu jeito em todas as situações que aconteceram, tanto a dela quanto a da menina que havia morrido e depois ele ressuscitou. Também lá em João, no capítulo 11, Jesus recebeu um recado de que Lázaro, que era um amigo dele, de quem ele gostava demais, estava doente, muito doente. Só que quando ele recebeu o recado, olha o que fala no verso 6. Quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Ele não teve pressa. De propósito, ele ficou mais 2 dias ali. E nesse tempo, Lázaro morreu. Só depois é que Jesus foi para a casa dele. E todo mundo que estava olhando pensou, poxa, Deus chegou atrasado. Deus nunca se atrasa. Deus tem um propósito em tudo. E foi por causa da morte de Lázaro que Jesus fez o maior milagre que ele já havia feito ali. Um morto de 3 dias voltou à vida. Você viu a diferença entre ocupação e pressa? A pressa é ruim porque são várias prioridades que estão competindo pela sua atenção dentro de você. E isso só causa problema, só pode causar mal para você. E como saber se a gente tem a doença da pressa? Eu vou fazer algumas perguntas e você vai ver se você tem esses sintomas na sua vida. Um constante senso de urgência, tensão, mesmo nos relacionamentos mais próximos. Você pensa em fugir de tudo de vez em quando. Você tem frustração porque não está realizando coisas. Sente que o tempo está passando muito rápido. Gostaria de ter uma vida mais simples. Tem pouco tempo
tempo para amar? Tenta fazer mais do que você consegue? Perdeu o senso de gratidão e maravilha pela vida? Sente que a vida deve ser mais do que isso que você está vivendo? Se você respondeu que sim para alguma dessas questões, pode ser que você esteja sendo vítima da pressa. E você pensar que algum dia tudo vai ficar mais calmo, geralmente é uma ilusão. Sabe por quê? Como a pressa é uma coisa interna, esse dia nunca vai chegar se você não mudar por dentro. Eu, por exemplo, antes de me aposentar, eu sempre pensava, quando a aposentadoria chegar, tudo vai ficar mais calmo. As coisas realmente melhoraram, porque eu não preciso mais dar conta do trabalho secular que eu tinha aí. Mas eu coloquei outras coisas no lugar. É cuidar da casa, é cuidar dos vídeos do YouTube. Então, a pressa não vai depender da ocupação, vai depender de como o meu coração tiver. O problema da pressa é que ela atinge também a sua saúde. Você não tem tempo nem para respirar direito, para se espreguiçar, para mastigar direito, para fazer uma boa digestão. E o seu corpo certamente vai cobrar a conta algum dia. Ela também destrói relacionamentos. Você não tem tempo para ouvir de verdade as pessoas. E saiba que os seus filhos estão crescendo muito mais rápido do que você está percebendo. E as experiências que você poderia ter com seu cônjuge estão passando e talvez não voltem mais. Mas como é que a gente pode organizar o tempo para que as coisas fiquem mais fáceis para a gente? Você pode fazer isso por dia, por semana, por mês, por ano ou por um conjunto de anos. Por dia, você pode simplesmente fazer uma lista com as suas prioridades para hoje. Por semana, você pode adotar uma agenda, colocando nela todas as coisas que você precisa e gostaria de fazer e aliviando a sua mente de todas as preocupações. Se for por mês ou por ano, a agenda também pode fazer a mesma coisa, distribuindo os seus compromissos ao longo de um tempo maior. E se for por anos, 2 anos, 5 anos, 10 anos, isso ajuda você a estabelecer metas e a ter foco, mesmo no longo prazo. Vamos ver cada uma dessas categorias? Começando pelo planejamento diário. Em primeiro lugar, pegue um pedaço de papel e anote tudo que você lembrar que você precisa fazer nesse dia, em qualquer ordem que aparecer na sua cabeça. Simplesmente anote. Depois você vai olhar cada uma dessas coisas e vai ver com cuidado se você pode delegar algumas daquelas tarefas para outras pessoas. De repente, não precisa ser você a fazer tudo aquilo. Pode ser seu cônjuge, pode ser algum amigo, pode ser algum filho seu, mas não tente delegar para quem não está fazendo nada. Delegue isso sim, para quem você sabe que seria capaz de realizar aquela tarefa. Senão você vai estar só trazendo mais aborrecimento para você. Depois que você tirar aquelas tarefas que você não precisa fazer e outra pessoa vai fazer por você, você vai pegar as tarefas restantes e vai começar a colocar números de acordo com a prioridade dessas tarefas. O que você não pode adiar de jeito nenhum, tem que ser naquele dia. Precisam receber os primeiros números. 1, 2, 3. E lembre-se, nem sempre o que é mais urgente é o mais importante. Existem coisas que são urgentes, mas não têm importância nenhuma e na verdade essa urgência seria questionável. Pense bem, pese direitinho para ver se deve figurar na sua lista ou não. Coloque também o tempo real que cada uma dessas atividades vai exigir de você, inclusive para você saber se vai caber dentro desse seu dia ou vai precisar ser adiado. Existem tarefas que você pode ir fazendo aos poucos, um pouquinho hoje, outro pouquinho amanhã, outro depois. Se for o caso, programe essas etapas a cada dia. Uma dica é você pegar aquilo que você pode iniciar e deixar fazer sozinho, para que enquanto está andando sozinho, sem a sua interferência, você esteja livre para fazer alguma outra coisa. Por exemplo, se você precisa passar o aspirador de pó e também lavar roupa, primeiro coloque as roupas, porque depois daquela programação inicial que você precisa fazer na máquina, ela vai fazer todo o serviço sozinha e você fica liberado para poder fazer o restante que você precisa. É a mesma coisa se você tiver, por exemplo, que fazer uma comida no forno. Você tempera, coloca no tabuleiro, na assadeira, acende o forno e deixa lá. E vai fazer outra coisa. Dê uma olhada na sua lista também se tem coisa ali que é super rápido de você resolver. E faça logo, para você se livrar dessas pequenas tarefas que vão deixar de ocupar espaço na sua lista.
Depois que você já colocou os números em todas as suas tarefas, reescreva a sua lista agora na ordem de prioridade. E siga essa ordem ao longo do seu dia. Uma coisa que você pode fazer para te ajudar é uma tabela colocando desde a hora que você acordar até a hora que você vai dormir, com intervalos de meia em meia hora, em que você vai estabelecer todos os seus passos ali naquele dia. E anote tudo ali, não só essas tarefas, mas todas as outras coisas que você precisa fazer. Tomar banho, se arrumar para sair, o tempo de locomoção. E não se esqueça de naquele dia colocar tempo para sua família ou para os seus amigos, o tempo que você vai precisar dormir, talvez lazer, um tempo só para você, inclusive o tempo para planejar o seu dia. Vamos ver agora o planejamento semanal, mensal e anual, ou seja, o planejamento com agenda. Você não precisa ter tudo na sua cabeça e assim você não corre o risco de esquecer de nada. A agenda é boa porque ela pode ser bem pequenininha, caber num bolso ou numa bolsa, e conforme você for lembrando, a qualquer hora do dia ou da noite, você anota ali. Outra coisa é que você pode mudar a data e horário em que você colocou alguma atividade e colocar em outro dia ou em outro horário para melhorar a sua organização. Você pode usar aquela tabela diária que eu falei com intervalos de 30 minutos, você pode fazer uma tabela semanal, colocando todas as coisas que você vai fazer ao longo daquela semana. Isso se você quiser. Se você preferir, você só coloca as coisas principais e deixa tudo um pouco mais livre para fazer conforme você quiser ao longo do dia. Esse tipo de tabela é bom quando você tem alguma tarefa que seja muito longa e que precise de vários dias para você fazer. Que aí você já faz uma programação para os vários dias em que essa tarefa vai durar. Sem que você precise ficar horas e horas e horas e dias a fio só mergulhado naquilo. Você faz essa tarefa, depois vai fazer outra coisa, no dia seguinte você volta para ela. Eu pessoalmente gosto mais da agenda de papel, apesar de que existem agendas eletrônicas. Por que eu gosto mais? Porque não precisa de bateria, não fica sem energia, o tempo inteiro está ali disponível. E uma dica, revise a sua agenda todos os dias, dê uma olhada em toda semana e na semana seguinte, porque às vezes você percebe que tem coisa que você botou mais para frente que você pode adiantar, porque é uma tarefa parecida com outra que você vai fazer nessa semana. Revise e veja sempre o que você pode melhorar. E quando é que a gente deve fazer esse planejamento que pegue mais do que um ano? Para você planejar, por exemplo, seus estudos ou a sua carreira, onde você quer estar daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Você planeja os passos para chegar até lá. Ou quando você vai ter alguma despesa muito grande, muito cara, uma viagem grande com a sua família, a compra de um carro, a compra de uma casa. Se você quiser, você pode começar pelas metas de longo prazo. Depois você pega uma agenda anual e distribui ao longo do ano tudo aquilo que você colocou como meta para esse determinado ano. Depois você parte para a agenda semanal e, por fim, para as tarefas diárias. Algumas dicas para você agora. Coloque tarefas parecidas juntas. Isso se chama trabalho em lotes. Por exemplo, se você precisa telefonar para algumas pessoas, em vez de telefonar hoje para uma, amanhã para outra, depois de amanhã para outra, tente telefonar para todas em sequência. Faça a mesma coisa em relação a todos os e-mails que você precisa ler e mandar. Se, por exemplo, você precisa fazer compras hoje e você sabe que precisa fazer um outro tipo de compras em um outro lugar, mas mais ou menos próximo, faça tudo numa saída única. Resolva primeiro tudo o que pode gerar interrupção, adiamento ou retrabalho, para que você não perca tempo enquanto você estiver realizando as suas tarefas diárias. Organize o seu espaço de trabalho. Pode ser a mesa do escritório, pode ser a pia da cozinha, podem ser as partes de um barco que você vai montar para sair velejando. Arrume tudo com lógica, não só para saber onde as coisas estão, mas também para ter uma ordem, uma sequência eficiente para você fazer as coisas, conforme você vai precisando de cada uma delas. Saiba que quanto menos posses você tiver, mais tempo livre você vai ter. A quantidade de coisas que você tem vai requerer tempo para elas serem administradas. Se você tiver muitas, vai despender muito tempo. Se tiver poucas, vai sobrar mais tempo livre. Por isso, tente treinar o desapego, tente viver com menos coisas. Nem tudo que a gente tem é realmente importante. Se você quiser mais dicas sobre isso, dá uma olhadinha no vídeo sobre moradia que eu já postei. Aproveite também os seus deslocamentos, o tempo em que você está dirigindo, ou você está andando na rua de um lugar para o outro, ou que você está no
transporte público. Para fazer o quê? Por exemplo, telefonar, se você está andando de ônibus, ou se o seu carro tem viva voz. Para ler alguma coisa que você precise, um livro, um jornal, a Bíblia, se você não está dirigindo. Para orar dentro do seu coração, no seu pensamento, em qualquer uma dessas situações. Importantíssimo, aprenda a dizer não. Porque sempre que você diz sim para alguma coisa, você certamente está dizendo não para outras. Se você disser sim para uma tarefa que o pessoal da igreja colocar para você, você está dizendo não para o tempo livre que você ia ter com a sua família. Se você disser sim para alguma coisa que quiserem passar para você no seu trabalho, você vai estar dizendo não para outras tarefas que você poderia estar desempenhando. Então aprenda a dizer não de uma forma gentil, explicando o motivo. As pessoas vão entender e vão ser gratas a você pela sua sinceridade. E lembre-se de guardar pelo menos um dia da semana como o seu sábado, mesmo que seja qualquer outro dia da semana. Sábado, ou Shabá, significa descanso. E não precisa ser o dia entre a sexta-feira e o domingo. O importante é que seja um dia de enriquecimento, de renovação, de relaxamento. E eu sugiro que você desligue o seu celular, não leia e-mails, não faça nenhum trabalho, não faça compras. Fique apenas com aquelas pessoas que enriquecem e alimentam a sua alma, sua família, seus amigos, aqueles que são os seus queridos. Eu tive uma experiência parecida há cerca de 10 anos. Era meu aniversário, eu deixei o celular desligado, não recebi nenhum telefonema de parabéns e resolvi fazer só aquilo que a minha alma amava. Era um sábado e eu passei com a minha família. Nós fomos pra praia, levamos frescobol, prancha de surf e bodyboard, montamos uma barraca nova que foi uma complicação e engraçadíssimo. Tomamos quanto picolé a gente quis à vontade. De tarde nós fomos pro cinema, comemos um monte de pipoca com manteiga, foi uma maravilha, eu adorei esse dia. Guardo sempre na lembrança. Se você puder, tenha um dia assim a cada 7. Você vai ver como vai fazer bem para você. Se você quiser saber mais a respeito desse assunto de administração de tempo, a Revolução 80-20 de Richard Koch pode ajudar você a ter foco, a usar 20% do seu tempo para conseguir 80% de rendimento. É um livro muito bom que parte do princípio de Pareto e pode ajudar você. Os cadernos de exercício também podem ser úteis, principalmente o caderno de exercícios para ficar zen em um mundo agitado e o caderno de exercícios para desacelerar quando tudo vai rápido demais. E na semana que vem a gente vai falar sobre tentação. Será que é possível resistir a ela? Vamos ver na semana que vem.